do eu. E sabe, eu pensava um pouco nesses dias, observando, né, como o mundo caminha, como as coisas têm caminhado nos últimos tempos. E eu acredito que as pessoas, eu tenho 48 anos, né, quase 50, não é muito, mas já vivi um pouco, mas eu acredito que as pessoas nunca foram tão inconsequentes como elas são hoje. Eu acredito que nunca houve uma geração tão inconsequente como os tempos que nós vivemos nos dias de hoje. Inconsequente é alguém que vive sem se preocupar, né, com as consequências da forma que vive. E eu acredito que nós nunca vimos um mundo tão inconsequente, tão despreocupado com a forma que vive, com as consequências daquilo que vive, quanto nos tempos que nós vivemos. Infelizmente, nesse meio até tem muito cristão, né, que vive de maneira inconsequente, sem se preocupar com as consequências da forma que vive. E até mesmo muitos reclamam daquilo que acontece na sua vida. Muitas pessoas reclamam daquilo que surge nas suas vidas, sem entenderem que, na verdade, tudo isso nada mais é do que a consequência da forma que tem vivido. São as consequências, muitas vezes, de uma vida vivida de uma maneira inconsequente, né? Sem se preocupar com a forma que vive, sem se preocupar que essa forma que vive vai produzir resultados. Sabe, é um fato e não há dúvida que toda ação gera uma reação. É um fato natural e bíblico que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Que toda semente lançada vai produzir um fruto. Também é uma realidade que toda atitude vai gerar um resultado. Ação gera reação, semente gera fruto, atitude gera resultado. Por isso a importância de nós sabermos verdadeiramente que obra nós estamos fazendo, de nós sabermos qual a obra que nós estamos andando. Porque talvez o resultado não tenha aparecido hoje, talvez a gente não tenha visto o resultado na vida. E quando eu falo, não falo resultado nem como denominação, eu falo resultado na vida pessoal. Talvez a gente fale, olha, hoje eu não vejo o resultado, então por que me preocupar com a obra que eu estou fazendo ou com a obra que eu estou vivendo? Acredite, precisamos ter o zelo, precisamos nos preocupar, porque ainda que não esteja aparecendo o resultado, acredite, um dia ele aparecerá. Um dia o resultado daquilo que estamos fazendo virá. Um dia o resultado daquilo que estamos edificando aparecerá, né? E eu acredito que o verdadeiro resultado vai aparecer naquele dia, no último dia. O verdadeiro resultado vai ficar claro. Então a gente até não está vendo. Eu fico pensando, que dia glorioso, irmãos. Que dia maravilhoso. O dia onde tudo vai ficar claro. O dia onde tudo vai ficar, né? Realmente aqui está o resultado final. É ali que realmente vai importar. E aí eu fico pensando nisso, então nós precisamos entender que em cima disso, nós não deveríamos basear o nosso envolvimento com a obra a partir daquilo que a gente vê. Por que é que às vezes a gente não se envolve mais, não é talvez mais sério, não é mais comprometido? Porque eu me envolvo por aquilo que eu vejo. E se eu não vejo, então eu não me envolvo. Se eu não vejo um resultado acontecendo, eu não me envolvo. Mas sabe, se eu entendo e acredito de fato que o resultado virá, o resultado vai aparecer, e vai aparecer, irmãos, vai acontecer, e ainda mais quando eu falo do último dia, então a gente não deveria mais se envolver pelo que vê, mas se envolver por aquilo que a palavra nos ensina, por aquilo que a palavra nos aponta acerca daquilo que nós vamos colher. Sabe, hoje muitos lugares, se voltassem de fato para a verdade da palavra, para a simplicidade do evangelho, talvez eles teriam menos movimento, mas com certeza teriam resultados mais verdadeiros e resultados que seriam duradouros. Talvez até seriam menos resultados, mas seriam resultados verdadeiros. Seriam resultados que iriam
permanecer. Então é sobre isso que nós precisamos pensar um pouco hoje, e é sobre esse entendimento que, falando sobre a obra do Senhor, nós precisamos compreender. Será que hoje nós nos baseamos no nosso envolvimento, o nosso comprometimento, a nossa disposição acerca daquilo que nós vemos ou acerca daquilo que nós cremos? A Bíblia é clara e ela nos diz que o justo vive pela fé. O justo não vive de motivação. O justo não vive de animação. O justo vive pela fé. E o que é fé? Fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Fé é aquilo que ainda os meus olhos não contemplam, mas eu me movo como se eu já estivesse vendo, como se já fosse real. E para isso eu quero compartilhar uma passagem que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 48. Nós vamos ler o verso 10 e o verso 11. Ezequiel 48, 10 e 11. Para nós compreendermos um pouco mais sobre como deveria ser o nosso envolvimento. A partir do que precisa ser o nosso envolvimento? Se nós cremos no que a palavra diz, a palavra não oscila, a palavra não varia, a palavra não muda. Mas por que nós crentes mudamos? Por que mudamos no comprometimento com a obra? Por que mudamos na disposição de servir? Por que mudamos no envolvimento com o Senhor? A palavra não muda, a palavra não varia, a palavra não oscila, ela permanece. Ela mesmo diz que passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Nós dizemos que cremos, mas talvez nós cremos naquilo que vemos. Talvez até temos fé, mas temos fé naquilo que vemos. Mas a nossa fé precisa ser uma fé que não precisa ver para crer, que nós sabemos, que nós conhecemos, que nós aprendemos e estabelecemos a nossa fé sobre a palavra. Ezequiel 48 e 10. Ezequiel 48, verso 10 e 11. Diz assim: esta será a porção sagrada e outorgada aos sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte e 5 km de largura ao ocidente, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento ao sul. E o santuário estará posicionado no meio desta terra. Esta parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados, dentre os filhos e descendentes de Zadok, os zadoquitas, que demonstraram lealdade em me servir, e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os israelitas todos se afastaram de mim. Essas terras serão um presente especial para os sacerdotes, uma porção sagrada da terra, uma herança santíssima, margeando o território dos levitas. Que no nome de Jesus Deus possa olhar para nós hoje e ver na nossa vida assim, olha, pessoas que demonstraram lealdade em servi-lo, pessoas que não se desviaram. Olha, está falando ali como os levitas, né? Como fizeram os levitas da tribo de Levi, quando os israelitas se afastaram dele. Queridos, esse texto está fazendo menção aqui a uma porção de terra, a uma parte de terra que está sendo entregue a um grupo de pessoas. Da parte do Senhor, o Senhor está entregando uma porção de terra, uma área de terra, a um grupo. Mas não é um grupo qualquer, não é qualquer grupo, o texto deixa claro ali. Essa porção de terra será destinada aos sacerdotes consagrados. Ali Deus está entregando algo, né, dando uma porção, e não é pequena, uma boa porção, para um grupo, e esse grupo é o grupo dos sacerdotes consagrados. Consagrar fala de separar-se, consagrar fala de dedicar-se.
Sabe, hoje nós somos uma nação de sacerdotes. Hoje nós somos sacerdotes diante de Deus. E aqui esse texto está dizendo, né, ali que haveria esse tempo que uma porção da parte de Deus seria entregue não apenas a sacerdotes, mas sacerdotes consagrados, né? Então olha, o resultado da obra que estamos fazendo está intimamente ligado à nossa disposição de se consagrar, de se dedicar, de separar-se, né, de dedicarmos o que nós fazemos a Deus. Será que é possível nós fazermos algo sem consagração? É possível fazermos algo na igreja, na comunidade, na denominação sem consagração? É. Às vezes a gente consegue fazer com talento, às vezes a gente consegue fazer de forma até que emociona as pessoas. Sabe, eu pensava nessa semana, nós nunca tivemos um número tão grande de pessoas sendo curadas emocionalmente. Hoje o foco está em curar as emoções das pessoas. Vamos curar. Mas sabe de uma verdade? Hoje pessoas emocionalmente curadas estão caminhando para o inferno. Hoje pessoas que estão tendo a sua emoção curada estão longe daquilo que Deus separou para eles, né? Muitas vezes curamos as emoções das pessoas, mas elas continuam caminhando para o inferno. Então será que dá para fazer sem consagração? Dá para ter talento, dá para ter emoção, só não dá para fazer para Deus. A gente pode até fazer, mas não para Deus. Com talento, com emoção, a gente faz para os homens, não para Deus. Então dá para fazer sem consagração? Dá. Se for para o homem, dá. Agora para Deus, não. Porque o homem pode até receber pelo talento e pela emoção. Agora para Deus é só com consagração, é só com dedicação, é só com preparação. E glória a Deus, porque ali havia um povo assim, dedicado, separado, consagrado, que o Senhor falou, vamos dar essa porção de terra para quem? Para os sacerdotes consagrados. Já pensou alguém falar de você assim? Olha, esse aí é um sacerdote consagrado, separado, dedicado, né? Então ele está falando acerca do que? De uma recompensa que aquele povo está recebendo. Uma recompensa do que? Da dedicação. Uma recompensa do que? Do zelo. Uma recompensa do que? Compromisso. Responda para você aí mesmo. Qual recompensa você receberia do Senhor hoje pelo seu comprometimento com a obra? Qual recompensa eu receberia hoje? Entende, irmão? Salvação é graça. Salvação vem pela graça. A gente não faz obra para ser salvo, mas deveríamos fazer a obra como salvos. Como salvos que entendemos para o Deus que fazemos, o Deus que nos salvou. E se é para Ele, precisa haver consagração. Se é para Ele, precisa haver dedicação. Se é para Ele, precisa haver separação. E aí a gente precisa se perguntar como estamos fazendo. E eu acho lindo que ele diz ali que quem recebe essa porção de recompensa, porque vai haver, irmão, vai haver galardão, vai haver recompensa. Como eu digo, naquele dia vai ser tão lindo. Vai ser triste para alguns, mas vai ser lindo, maravilhoso para outros. Essa alegria de hoje é momentânea, essa alegria de hoje é passageira. Mas naquele dia, irmãos, quando nós fomos receber essa recompensa, quando fomos receber o galardão do Senhor pelas nossas obras, que maravilhoso, que dia extraordinário será. E eu acho lindo que ele está falando ali, né, que quem recebe, olha lá, essa parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados dentre os filhos. Diga, os filhos. Isso. Quem recebe essa porção não é o talentoso, não é o profissional, são os filhos, são os descendentes, né? É aqueles que são os herdeiros. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer se profissionalizar naquilo que vai fazer para Deus, e Deus não precisa de profissionais, Deus precisa de filhos. Sabe o que isso muda, querido? O profissional, né? Aquele que é profissional, ele faz o que é bom para ele, mas o filho faz o que é bom para o pai. O profissional quer ser promovido, o filho quer glorificar ao pai.
Então, olha que lindo, eles eram filhos, eram descendentes, tinham um pai, tinham uma casa, e mais do que uma casa firme. Nós poderíamos chamar esses homens de ministros comprometidos. Ministro é alguém que ministra. Lá no aniversário nós estávamos lá participando, mas ministrando da parte do Senhor. Lá, o irmão lá na reunião com a família estava ministrando. Você quando fala de Jesus para alguém, você está ministrando. Mas não basta ser ministro, precisamos ser um ministro comprometido com o reino que falamos, com o reino que vivemos. Hoje precisamos nos perguntar, será que somos comprometidos com esse reino? Por que é que Deus nos salva e nos deixa aqui ainda? Por que é que Deus nos salvou e deixa que a gente permaneça aqui? Ah, pastor, é para eu enricar, para eu ter minha empresa, para eu ter um casamento maravilhoso. Será que isso é o ponto principal de tudo? É para através de uma empresa você alcançar pessoas, é para através de um casamento você alcançar vidas, é para através de relacionamento nós ministrarmos da parte do Senhor. Mas não basta ser ministro, precisamos ser ministros comprometidos. Ministros, aqui da envergadura desses homens, que foram reconhecidos por isso. Sabe, querido, Deus quando Ele levanta um ministro, quando Ele levanta alguém, Ele não só indica o que essa pessoa vai ser ou fazer, mas Ele também indica como fazer. Se tem uma coisa que a gente não vai poder argumentar naquele dia, no dia da recompensa, dizer, eu não sabia como deveria ser feito, não vai colar, irmãos, não vai. Porque Deus quando levanta alguém, Ele levanta e Ele explica por que levantou, Ele explica para que levantou, e Ele explica como deve ser feito aquilo. Então ele levanta, Ele indica o que fazer, mas também como fazer, e mais do que isso, Ele indica o que vai acontecer a partir da forma feita. Ou seja, vai existir uma recompensa. Não sei se você está conseguindo acreditar nisso, mas tudo que nós fazemos vai gerar uma recompensa na eternidade. Tudo que nós vivemos não tem a ver com salvação. A salvação é pela graça, é pela fé. Mas tudo quanto vivemos trará uma recompensa sobre as nossas vidas, boa ou ruim. E aí agora é de acordo com a obra de cada um. Por que a importância de falarmos da obra? Obra que vivemos como cristão, obra que fazemos na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, obra que fazemos na sociedade. Essa obra trará uma recompensa sobre a nossa vida, boa ou ruim. Vai depender da obra que estamos realizando. Vai haver uma recompensa e ela está intimamente ligada com a forma que estamos fazendo essa obra. Abre comigo lá em 1 Samuel, capítulo 2, e verso 27. Nós estamos vendo ali Deus falando em Ezequiel, olha, eu vou dar uma porção de terra a um grupo, e esse grupo é o grupo dos sacerdotes comprometidos, dos sacerdotes consagrados, aqueles que não abandonaram, aqueles que foram fiéis, aqueles que não se desviaram. Mas agora a gente vai analisar um pouquinho aqui uma outra casa, porque ali ele fala de uma casa, ele fala de uma família, ele fala da família de Zadok, ele fala da casa de Zadok, ele fala dos filhos e descendentes de Zadok. Mas aqui agora em 1 Samuel nós vamos fazer um contraste com a casa de Eli, com a família de Eli, com a vida de Eli. 1 Samuel capítulo 2 e verso 27. Então chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli, e profetizou, assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente a família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel. Olha que lindo isso, querido, verso 28, Deus dizendo assim, olha, eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel. Deus está escolhendo, Deus dizendo quando escolheu. E aí ele diz o porquê escolheu. Escolhi para quê? Para que vocês fossem sacerdotes. Eu escolhi para quê? Com uma função, sacerdote entre o povo. E como sacerdote, o que vocês têm que fazer? Ele mesmo diz, para ministrar no meu altar.
para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Então olha lá, ele está falando com eles, né? Verso 29, ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Porquanto o Senhor, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. É chegada a hora, portanto, em que aniquilarei o teu poder e a força da família de teu pai, como se decepa um braço, e jamais haverá algum idoso na tua família. E contemplarás a aflição na minha habitação. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá pessoas que alcancem idade avançada. E aquele de tua linhagem, a quem eu não destruir do meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de lágrimas, lamento, e te provocar tristeza. E todos os descendentes morrerão no auge da vida. O que acontecer com teus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. Em seguida, escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu rei ungido. E todo aquele que restar da tua família virá e se curvará diante dele, para lhe rogar por uma moeda de prata e um pedaço de pão, e dirá: imploro-te, me des alguma função sacerdotal, para que tenha algo para comer. Olha ali que no verso 27, a Bíblia está falando aqui em 1 Samuel. Então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli e disse: assim diz o Senhor. Quem estava falando, irmãos? Deus, o Senhor, estava falando através do profeta. Olha Eli, assim diz o Senhor está falando. E aí o que Deus está dizendo? Está dizendo: Eli, olha, eu preciso te lembrar de algumas coisas. Eu me revelei à tua família, me revelei acerca de um chamado, acerca de uma comissão, acerca de uma instrução que foi clara, que foi direta, que foi objetiva. Depois de dizer isso, Deus ainda diz no 28, olha, eu escolhi vocês, fui eu que escolhi com um propósito. Para quê? Para que vocês fossem uma família sacerdotal. Irmãos, quantas vezes a gente ouve aquele versículo que diz que não fomos nós que escolhemos Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu. Olha aqui o que o profeta está dizendo para Eli: Deus escolheu a tua família, Deus escolheu a tua casa, Deus escolheu a tua prole. Para quê? Para que vocês fossem uma família sacerdotal. E aí ele dá as instruções: o que é que vocês deveriam ter feito? Vocês deveriam ministrar no meu altar, vocês deveriam queimar o incenso, ele deveria carregar a estola sacerdotal. Isso era o encargo, era a responsabilidade. Mas no verso 29 o que ele mostra? No verso 29 ele mostra aonde eles erraram, ele mostra aonde eles caíram, aonde eles foram relapsos, né? Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Eu acabei de dizer aqui, o que a Bíblia diz? Não fostes vós que me escolhestes.
Jesus dizendo: mas fui eu que escolhi vocês. E depois de dizer que escolheu, ele ainda diz por quê? Eu escolhi para que você vá e dê fruto, e esse fruto permaneça. O que é que Deus está falando a Eli? Eli, por que é que vocês zombam do meu sacrifício? Será que hoje nós não ouviríamos Jesus dizer isso? Eu te escolhi para que você vá e dê fruto. Eu morri para que você possa ir e dar fruto. Eu me entreguei para que você possa ir e frutificar. Eu me sacrifiquei para que você possa produzir frutos. Mas talvez a gente ouviria ele dizer: por que é que você zomba do meu sacrifício? Por que é que você pisa o meu sacrifício? Por que é que você faz disso algo em vão? Então aqui ele está mostrando, né? E aí ele vai dizer: olha, por que honras os teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões, com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Sabe, queridos, nós temos um falso entendimento, que a gente só erra quando faz algo errado, que errar é só cometer um erro. Eu fiz algo errado, então por isso eu errei. Não, errar também é deixar de fazer o que é certo. A gente não erra apenas quando faz o que é errado, a gente erra quando sabe o que tem que fazer de certo e não o faz. Omissão. Pecado é o que? Pecado é errar o alvo. A gente não peca só quando faz algo errado, a gente peca quando sabe o certo que tem que fazer e não faz. Aqui ele está dizendo: olha aqui qual foi o motivo, né? Sabe, a gente precisa compreender, Atos 17:30 diz isso, né? Que não, Deus tinha lá uma tolerância na época da ignorância. Hoje nós conhecemos a palavra, hoje nós sabemos o que precisaria ser feito, hoje nós sabemos o que temos que fazer. Então a gente muitas vezes, sabendo o certo, não faz, né? Eu não faço. Não fiz errado, mas também não fiz o certo. Omissão. Estamos sendo relapsos com a obra de Deus na nossa vida, né? E aí depois disso, o que vai acontecer? Deus vai apresentar os resultados. Verso 31: é chegada a hora, portanto, em que aniquilarei o teu poder e a força da tua família, de teu pai, como se despedaça um braço, e jamais haverá algum idoso na tua família. Olha só, aqui é o resultado. Chamei, escolhi, me revelei, falei porque levantei. Será que a gente está aqui sem saber por que está aqui, irmão? Será que nós estamos na vida sem saber? Será que as coisas que acontecem na nossa vida a gente não sabe o que tem que fazer? Será que quando as situações surgem na nossa vida nós não sabemos o que é certo e o que é errado? Nós não sabemos aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada. Muitas vezes nós somos omissos com aquilo que teríamos que fazer. E aqui está vindo o resultado da omissão de Eli. Olha aqui, está aqui: é chegada a hora, portanto, que aniquilarei o teu poder e a força da tua família. Lembra qual é o início da mensagem? Uma casa firme, uma família edificada. Deus quer edificar uma família forte, Deus quer edificar uma casa forte. Mas a minha pergunta é: nós estamos permitindo que Ele edifique? Nós estamos dando o alvará e a liberdade? Deus edifica, Deus faz a tua obra, Deus faz a tua vontade. Sabe o que vai acontecer aqui? O texto está dizendo, verso 34: o que acontecer com os teus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. Consegue imaginar isso, irmão? Hoje, glória a Deus que nós estamos no tempo da graça, né? Mas já pensou se fosse esse tempo hoje? Deus dizer: olha, pelo teu relapso com a minha obra, né, pela tua omissão, pensa que vai morrer o que você mais ama? Pensa que eu vou te tirar o que você... Para muitos talvez não seria nem filhos, nem pessoas, mas Ele dizendo: eu vou tirar, eu vou aniquilar. Sabe, é para a gente
ver o quanto isso é sério. E aí eu pergunto, o que ele está dizendo aqui? Olha, os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, é Deus dizendo, não é o diabo, irmãos, é Deus, pela boca do profeta. Teus 2 filhos vão morrer, e no mesmo dia, pelo resultado da tua omissão, pelo resultado do teu descaso. E aí eu pergunto, irmão, e tenha coragem de responder, né? Quem produziu morte sobre Ofni e Finéias? Não foi Deus, não foi Zadok, não foi o profeta, foi o pai, que foi omisso, que foi relapso, né? Havia ali uma orientação, havia uma direção. Então Eli, como um pai relapso, como o texto diz, se preocupava mais em honrar os filhos, do que a Deus. Foi ele que produziu. Ele estava mais preocupado com a vontade dos filhos. Pior, ele estava mais preocupado com o prazer dos filhos do que com a vontade de Deus. Deus deixa claro isso através do profeta. Sabe, os nossos filhos, no nome de Jesus, os nossos filhos não morrem quando nós honramos mais a Deus do que eles. Nossos filhos não morrem quando nós honramos mais a Deus do que eles. Mas escuta isso, pai, mãe. A eternidade dos nossos filhos e a atualidade deles é comprometida quando fazemos ao contrário. Quando honramos mais a eles do que a Deus. Quando nos preocupamos mais com os seus prazeres do que com a vontade de Deus. Pastor, isso aí é Antigo Testamento. Isso aí é antes da graça, antes da lei. Então tá bom. Mateus capítulo 10 e verso 37. Mateus capítulo 10 e verso 37. Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 10 e verso 37. Quem ama mais seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vou repetir, verso 37 de Mateus 10. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olhe para mim. Eu não sei, a Bíblia fala, haverão novos céus e nova terra. Não é isso? Haverá novos céus e nova terra. Eu não posso te dizer na Bíblia que o Mateus vai ser meu filho nesse novo céus e nova terra. Eu não posso. Eu não posso afirmar isso biblicamente. Nós não temos base para afirmar isso. Então ele é meu filho aqui na terra. Aqui na terra ele é meu filho, meu compromisso como pai. Por que ele está dizendo quem ama mais? Porque ele é teu filho aqui. Ele é teu filho na atualidade. A minha mãe e o meu pai eram meus pais aqui. A minha responsabilidade era aqui, né, com o agora. Então a gente precisa entender, são nossos filhos aqui. Mas esses nossos filhos aqui, como pais aqui, nós deveríamos garantir que eles fossem filhos de Deus por toda a eternidade. Eles são passageiros, mas de Deus eles precisam ser para sempre. Uma paternidade imatura, muitas vezes está privando filhos de ter uma paternidade eterna. Muitas vezes, por estimarmos mais os prazeres e os valores da terra, podemos estar privando os nossos filhos de uma eternidade como filhos de Deus. Não foi o que aconteceu com Eli? O que Deus falou para Eli? Não, Eli, vou dar uma colher de chá para os teus filhos. Não, acabou. Sabe o que mais me entristece? É que Eli ouviu correção, Eli ouviu instrução. Deus não sentencia sem antes corrigir. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Eu vou falar de novo porque você precisa glorificar. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é gracioso. Na bondade, na graça e na misericórdia Ele adverte, mas Ele é justo. E um dia a justiça chega. Nesse dia Eli não podia dizer: Senhor, mas o Senhor nem me deu aviso prévio. Dei sim, Eli. Avisei, alertei.
Quantas vezes a gente vem e Deus está falando, irmãos, alertando, alertando, alertando. Eu creio que nós podemos sim ter uma casa edificada, ter uma família edificada, uma família forte. Mas o que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos? Será que fazemos com ele como ele entra por aqui e sai por ali? Olha, observa o que acontece aqui. Deus não diz assim: Eli, eu vou parar a obra, eu vou precisar parar a obra porque a tua casa não está alinhada, a tua casa. Deus fala: eu paro a obra. Não, Deus não substituiu a obra, Deus substituiu o obreiro. A obra não parou, a obra de Deus não parou, mas Eli na obra parou. Dá para fazer a obra de qualquer jeito, irmãos? Não dá. Às vezes a gente pensa: se eu não for, para. Não, se eu não for, Deus levanta outro para fazer, mas a obra de Deus não para. Agora eu que não sou otário de querer ficar fora do que Deus está fazendo. O mínimo que eu posso fazer por alguém que morreu por mim é viver por ele. O mínimo que eu posso fazer é viver por ele. A obra não parou, Eli, vamos ter que parar a obra, vamos dar um stand-by até arrumar alguém. Não, Eli, não dá mais para você, não dá mais para a tua casa. E olha a expressão que ele usa: arrancar um braço, separar um membro do corpo. Essa é a expressão que ele usa. Por quê? Porque não dá, né? Então olha, vai substituir o obreiro. Por quê? Porque o caráter do obreiro compromete a obra. O caráter do obreiro compromete a obra. E o que ele daí vai dizer? Olha, em seguida escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel. O que ele está dizendo? Eu estou substituindo ele. Sabe, às vezes a gente está dizendo assim: não me dão uma oportunidade. Não, a pergunta é: o que você fez com as oportunidades que te deram? Deus não me dá oportunidade, só alguns têm oportunidade. Não, pensa se você já não teve oportunidade para servir a Deus de todo o coração, para servir a casa, para servir a comunidade, para servir os irmãos, para servir a família. Mas o que fizemos com as oportunidades que recebemos? Porque nós temos que pensar nisso, querido, porque enquanto não houver sentença, ainda há esperança. E enquanto eu estou reclamando da falta de oportunidade, eu não paro para pensar na minha irresponsabilidade com as oportunidades que já surgiram. Será que nas oportunidades que surgiram, eu fui alguém fiel, eu fui alguém verdadeiro, eu fui alguém íntegro, eu fui alguém consagrado, eu fui alguém dedicado? Sabe, a questão não é a falta de oportunidade, a questão é a falta de responsabilidade com as oportunidades que apareceram. Ele teve toda a oportunidade para ter um sacerdócio santo, para ter um sacerdócio consagrado, para ter um sacerdócio que tocasse as pessoas. Mas ali agora Deus está dizendo: não dá mais, acabou, cessou. Agora não é tempo de perder a oportunidade. Sabe, e aí nós vemos ali o que ele fala: eu vou levantar um outro sacerdócio, eu vou levantar um sacerdócio fiel. Querido, entenda isso hoje no nome de Jesus. Deus não precisa levantar outro aonde houver alguém arrependido. Não é acerca de Deus levantar outro, é acerca de dizer: Deus, me levanta de novo. Não é remorso de ter caído, não é arrependimento para não cair mais. Me levanta. Deus não está dizendo: eu estou doido para te substituir. Não, eu estou doido para te levantar de volta. Eu estou doido para te levantar de verdade. Eu estou doido para ver você vivendo consagrado, dedicado. Não tem a ver com trocar. Sabe qual é o nosso compromisso? Verso 36: e todo aquele que restar da tua família virá e se curvará diante dele, para lhe rogar por uma moeda de prata e um pedaço de pão, e dirá: imploro-te que me des alguma função sacerdotal, para que tenha algo para comer. O sacerdócio caído não faz para adorar. O sacerdócio caído faz para sobreviver. O sacerdócio caído faz para alimentar o seu estômago, para alimentar o seu eu. Olha, Deus está dizendo: olha,
vou matar a maioria vai morrer, mas o que sobrar ainda vai vir implorar e dizer: deixa eu fazer algo, para que a partir daquilo que eu faço eu possa me alimentar, eu possa comer, né? Querido, você conhece Gálatas 6:7? Nós precisamos decidir se nós cremos na Bíblia ou não, irmão. Nós precisamos entender se a Bíblia ela é o cerne da nossa vida, se ela é a verdade, ou se ela é apenas um acessório, ela é apenas um complemento. Hoje estou triste, vou ler a Bíblia. A gente não lê a Bíblia porque está triste, a gente não lê a Bíblia para ficar alegre, a gente lê a Bíblia para viver. Sabe aquele dia que você tem que tomar uma atitude com alguém? Lê a Bíblia antes. Mas a gente faz. E aqui nós estamos vendo, né? É claro, Gálatas 6 diz: de Deus não se pode zombar. Entenda isso, querido. As pessoas podem zombar do irmão, as pessoas podem zombar do pastor. Não estou dizendo que deve, estou dizendo que elas podem, não é proibido, né? Podem zombar do pai, da mãe, do amigo, mas a Bíblia diz: de Deus não se pode zombar, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Olha só, é esse resultado que nós precisamos compreender. E o texto está falando aqui da família de Eli. Vai um pouquinho ali para frente comigo no capítulo 14 de 1 Samuel. 1 Samuel 14, verso 3. 1 Samuel 14, 3. Entre os quais Aias, que vestia o manto sacerdotal. Era ele filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. Então aqui mostra um pouco da linhagem de Eli, né? Entre os quais Aias, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, neto de Eli, né? Mostra um pouco aqui da linhagem de Eli. Agora vai comigo lá no 22, 1 Samuel 22, a partir do 16. 1 Samuel 22, a partir do verso de número 16. Aleluia, glória a Deus. Contudo, o rei sentenciou: tu morrerás, Aimeleque, tu e toda a tua família. E imediatamente o rei ordenou aos homens da sua guarda pessoal: aproximai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porquanto eles também estão cooperando com Davi. Souberam que ele estava fugindo, mas não me comunicaram. Entretanto, os servos do rei se recusaram a levantar as mãos para matar os sacerdotes de Yahvé. Então o rei ordenou a Doeg: vira-te e mata agora os sacerdotes. Em seguida, Doeg, o edomeu, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o colete de linho. Além disso, Saul mandou matar todos os habitantes de Nobe, a cidade reservada aos sacerdotes. Foram dizimados homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e até os bois, jumentos e ovelhas. Contudo, Abiatar, o filho de Aimeleque e neto de Aitube, sobreviveu e conseguiu fugir para juntar-se a Davi. Abiatar contou a Davi que Saul tinha exterminado todos os sacerdotes do Senhor. O que é que nós estamos vendo aqui? Começar o cumprimento da promessa de Deus sobre a casa de Eli. Nós estamos vendo agora o cumprimento, a promessa se cumprindo. Porque a gente pensa que é só promessa boa que se cumpre, né? A gente pensa que é só sentença de bênção que se cumpre. Porque a gente esquece quando Deus corrige. A gente esquece quando Deus alerta. A gente esquece muitas vezes do aviso de Deus. Aqui então nós começamos a ver o cumprimento do juízo sobre a casa de Eli. Irmãos, por que é que nós estamos aqui aprendendo? Eu não sei você, mas eu não quero provar desse juízo na minha casa. Eu não quero provar desse juízo no meu lar. Eu não quero provar desse juízo na casa que nós somos família espiritual. Deus alerta, Deus avisa, né? Mas aqui começa
a se cumprir. Tanto Aias como Aimeleque eram filhos de Aitube, eram bisnetos de Eli, e dentre os sacerdotes todos morreram, com a exceção de um único, o tataraneto de Abiatar. O tataraneto Abiatar foi o único que sobreviveu. Ele permaneceu, mas lembra que isso fazia parte da palavra de Deus? Ele falou: e aquele que eu preservar é ainda para pedir, para fazer o serviço sacerdotal, para poder comer, ele vai vir suplicar. Sabe, Abiatar foi quem escapou por vida, e ficou por vários anos como o único sobrevivente dessa linhagem. Abiatar se tornou um profeta, como Zadok. Eram os dois da época, Abiatar e Zadok. Porém, quando Davi fica velho e vai precisar ser substituído no trono, o Abiatar faz uma decisão errada. O Abiatar toma uma posição errada. Sabe, às vezes a gente acha que Deus não está preocupado com o nosso posicionamento. Às vezes a gente acha que Deus não está preocupado com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, irmãos. O que é que ele diz? Sacerdotes consagrados, sacerdotes comprometidos. Será que consagração, comprometimento, será que Deus não se preocupa mesmo com as nossas atitudes? Será que para Deus não conta a atitude que nós tomamos, as escolhas, as decisões? Então, quando chega no momento de substituição do trono, a palavra profética que Deus deu ali, não apenas que morreria, mas que os que sobrevivessem seria ali para suplicar. Olha o que diz aqui 1 Reis, capítulo 2. Um pouquinho para frente aí de Samuel, 1 Reis, capítulo 2, verso 26. 1 Reis 2 e 26. Abiatar foi aquele que sobreviveu da linhagem de Eli. O juízo começa a se cumprir, ali os sacerdotes morrem. Abiatar continua vivo, sobrevive. Mas olha o que diz 1 Reis 2 e 26. Ao sacerdote Abiatar o rei ordena: vai para Anatote, para a tua propriedade, porque és digno de morte. Não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca do Senhor diante do rei Davi, meu pai, e compartilhaste todas as provações de meu pai. E Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo-se desse modo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito de Eli. Lá morre os sacerdotes, Abiatar sobrevive. Mas agora chega o momento que o novo rei, Salomão, diz: Abiatar, acabou, deu para você, eu te excluo do sacerdócio. E nesse momento, algo poderoso também acontece. Por quê? Porque agora Zadok se torna o profeta oficial. Agora Zadok se torna o profeta exclusivo. Lembra lá quando Deus falou da casa de Eli? Por que é que os filhos de Eli morreram? Pela negligência do pai. Mas lembra quando ele disse: olha, nesse dia eu levantarei para mim um sacerdócio fiel, uma casa firme, que ministrará para sempre diante do meu ungido. Agora, nesse momento, Abiatar é excluído do sacerdócio, e Zadok, então fica como o sacerdote exclusivo. Ele agora fica, como o sacerdote oficial, Então ele levantou, vamos lá, 1 Samuel 2, volta comigo lá. Ele levanta ali agora um sacerdócio fiel, um sacerdote fiel, que é o mesmo que Ezequiel estava dizendo lá: olha, essas terras, essa porção, essa recompensa vai para os sacerdotes consagrados, os sacerdotes dedicados, para os da casa de Zadok, para os filhos, para os seus descendentes. 1 Samuel capítulo 2, verso 35, Em seguida escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento, e lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu ungido. Deus levanta um sacerdote, mas a partir de um sacerdote fiel. Quem é sacerdote aí de Deus nessa terra?
Quem é sacerdote de Deus nessa terra? Deus levanta um sacerdote, mas atrás de um sacerdote fiel, ele edifica uma casa. Atrás de um sacerdote fiel, ele edifica uma casa firme, um lar firme, né? Então, entenda isso. O nosso envolvimento com o ministério, com a obra, não diz respeito só a nós, diz respeito à nossa família, diz respeito à nossa casa, diz respeito àqueles que nos cercam. Vamos para o Novo Testamento primeiro. A outros. Vai ali comigo em Tito um pouquinho para frente, capítulo 1, versos 5 e 6. Tito 1, 5 e 6. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusessem em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros, de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível. O que é alguém irrepreensível, irmão? Que não tem o que repreender. Alguém irrepreensível não é alguém que não se deixa repreender. É alguém que não tem o que se repreender. Não é, né? Às vezes a gente pode ser irrepreensível porque a gente não permite que nos não vem me... Mas não, é alguém que não tem. É uma característica. Então aqui nós vemos o que? Duas casas, duas famílias. E qual a diferença entre elas? O que nós encontramos de diferente? Eli queria fazer a vontade dos seus. Zadok queria fazer a vontade de Deus. Olha aqui as diferenças, né? Como essa diferença é gritante. Eli está querendo honrar os filhos, Zadok honra a Deus, Zadok agrada a Deus, Zadok está disposto a glorificar a Deus. E eu fiquei pensando nisso, e eu disse, meu Deus, mas... E aí sabe o que eu entendi da parte de Deus? Às vezes Deus vai dizer para a gente assim, como eu vou ser o Deus do teu ministério? Como eu vou ser o Deus da tua igreja? Como eu vou ser o Deus do teu grupo de estudo? Como eu vou ser o Deus do teu evangelismo? Como eu vou ser o Deus do seu chamado, se eu ainda não sou o Deus da sua família? Se eu ainda não sou o Deus da sua casa, se eu ainda não sou o Deus do seu lar? Você está entendendo? Ele levanta o sacerdote, mas ele mesmo edifica a casa, porque ele diz, eu levantarei um sacerdote fiel, e edificarei uma casa forte. Hoje a gente quer edificar um ministério, mas não permite Deus edificar uma casa, não permite Deus tocar na família, não permite Deus corrigir as nossas ações dentro do lar. Queremos ter um ministério forte, nem que isso nos cause uma casa fraca. Não, Deus quer edificar a casa, Deus quer edificar a família, Deus quer edificar um lar. É para esses que existe uma recompensa, é para esses que existe essa porção de terra. Qual era o problema dos filhos de Eli, queridos? 1 Samuel 2,12, e eu leio aqui: entretanto os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Quem era Eli? Eli era um sacerdote, Eli era o sacerdote, e os filhos do sacerdote eram o que? Ímpios. Não, vamos reconstruir isso. Eli é o sacerdote que ministra perante Deus. Eli sendo sacerdote, o que eram os filhos dele? Ímpios, não temiam ao Senhor. Olha só, o que é que Deus disse lá acerca da substituição? Eu vou levantar agora um sacerdote fiel, que a casa dele vai ser edificada. Eli era sacerdote, mas a casa dele não era convertida. Eli era sacerdote do lado de fora, mas não era sacerdote do lado de dentro. Do que nos adianta ganhar tudo fora e perder tudo dentro? Do que nos adianta querer ganhar o que Deus não falou que é nosso e perder o que Ele colocou nas nossas mãos? É nesse tempo. Sabe quem é o maior sacerdote dos seus filhos?
Não sou eu, porque eles me ouvem uma vez por semana, e muitas vezes me ouvem até debaixo de crítica de pai. O maior sacerdote na vida de um filho é um pai e uma mãe. Aqueles que mais ministram sobre os filhos são os pais. Aqueles que são os verdadeiros sacerdotes são os pais. Pastor, mas hoje na minha casa só sou eu, sou crente, então você é sacerdote lá dentro, para ministrar Cristo a eles, para ministrar Cristo. Mas olha só como, o que estava acontecendo? Então os filhos de Eli não temiam ao Senhor. Agora, quem era Zadok? 2 Samuel 15, 24. A postura de Zadok, 2 Samuel 15, 24. Segunda Samuel 15, 24. Ali estavam também Zadok, Abiatar e todos os levitas que transportavam a arca da aliança de Deus. Colocaram a arca de Deus diante de Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei ordenou a Zadok: torna a levar a arca de Deus para a cidade. Se eu encontrar graça aos olhos do Senhor, Ele mesmo me trará de volta e me permitirá revê-la à sua habitação. Quem é Zadok? Alguém que carrega a presença de Deus. Quem é Zadok? Alguém que ministra diante do rei. Olha, o Eli, né? Os filhos não temem a Deus, são ímpios, mas o Zadok carrega a presença. Hoje somos sacerdotes que o que fazem? As pessoas que... Irmão, não sei se você viu esses dias, hoje eu estava vendo lá do comentário de uma moça que ela faz uma festa por ano, que foi se comparado a Sodoma e Gomorra. Ela faz um aniversário por ano, e nesse aniversário vale de tudo, o que está lá o que vale é quem pega mais. E aí faz essa festa, colocou lá: eu amo muito as mensagens da fulana. E as mensagens da fulana falam muito comigo. Que tipo de sacerdócio é esse? Que sacerdócio é esse, né? Será que nós somos que tipo de sacerdotes? Aqueles que estão ao nosso redor continuam ímpios, mesmo com a nossa presença, mesmo a gente falando, mesmo a gente vivendo? Ou será que somos como Zadok? Estamos carregando a presença, estamos ministrando diante de Deus, diante do rei. Olha os filhos de Eli, 1 Samuel ainda 2, o verso 13 e 14 diz, né? Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdote para com o povo. Que tipo de sacerdote somos nós hoje na casa de Deus? Nós cumprimos o tradicional, será, com zelo? Cumprimos o tradicional com compromisso, com responsabilidade? Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, no caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usado, e pegava para si tudo que vinha preso no garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel, que iam cultuar em Siló. Enquanto Zadok ministra diante do rei, os filhos de Eli querem tirar aquilo que pertence só a Deus. Querem se alimentar daquilo que é só de Deus, aquilo que pertence só a Deus. Pior, né? Os filhos de Eli, verso 22 do capítulo 2 de 1 Samuel. Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam de errado. Todo o povo diz: irmão, eu não quero ficar velho para descobrir o que meus filhos fazem de errado. Eu quero poder corrigi-los ainda antes de tudo isso. Sabe, às vezes tem gente que, às vezes como pais, nós somos tão insensatos, porque às vezes como pais nós ficamos bravos quando alguém corrige o nosso filho. Ficamos bravos quando alguém dá uma orientação. Querido, se é alguém que você conhece, é alguém que... Eu tenho gente que eu não ligo de corrigir meus filhos não, irmão. Se eu não estou vendo, me ajuda. Ministra amor. Porque a gente acha que é falta de amor corrigir. Não, falta de amor é ver se perder e não corrigir. É ver se machucar e não corrigir. É ver se perder e não corrigir.
Aí o que está acontecendo com Eli? Quando ele fica velho, ele fica sabendo de tudo. Que ele sabia uma parte, mas agora vai saber de tudo que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada do encontro. Olha ali que tinham relacionamentos promíscuos, havia ali prostituição. Olha o que está acontecendo, os filhos de Eli se prostituem dentro do templo, ou seja, os filhos do Eli estão dentro do templo por prazer. Eu quero ter prazer aqui dentro, eu quero pegar aquilo que pertence a Deus. Sabe, as ações deles me demonstram que eles não estavam preocupados com Deus. O que nossas ações hoje como igreja, como corpo, como crente mostra? Será que nós estamos preocupados com Deus mesmo? Porque as ações deles me mostram que eles não estavam preocupados. E sabe, pior, eu fiquei pensando, como o pai não corrigia, como o pai não exortava, eles podiam até mesmo imaginar que Deus estava aceitando. Como o pai não corrigia, não orientava e dizia: olha cara, isso aí não é assim, para Deus não se faz assim. Eles poderiam estar, não, está tudo certo, acho que Deus está até se agradando, acho até que Deus está aceitando. Sabe, isso não é verdade. Isso não era verdade. Deus não estava se agradando, Deus não estava aceitando, tanto que chega a hora do juízo. Não espere, irmão, para despertar na hora do juízo. Não é porque a gente fez 1, 2, 3 que não deu em nada que vai ser sempre assim, não. Uma hora o juízo chega. Uma hora Deus vai ser justo com a gente aí. Mas antes de ser assim, Ele está sendo misericordioso. Ele está falando, Ele está nos exortando, Ele está nos despertando, Ele está nos acordando. Zadok assumiu ali no momento da transição do trono. Lembra quando eu disse, quando é que Abiatar cai? Abiatar cai quando no momento que Davi está ficando velho. Um dos filhos de Davi, Adonias, filho do rei, diz assim: esse trono vai ser meu, eu vou tomar esse trono, E aí naquele momento Abiatar fica do lado de Adonias, mas Zadok fica do lado de Salomão. Posicionamento, olha só que maravilhoso, né? Então ele se posicionou de maneira certa. 1 Reis 1:39, eu leio aqui para você. 1 Reis capítulo 1 e verso 39. O sacerdote Zadok apanhou na tenda o chifre com óleo sagrado e ungiu Salomão. Logo depois tocaram o chofar, a trombeta, e todo o povo bradou: viva o rei Salomão. Zadok unge Salomão como novo rei. Abiatar toma o lado do Adonias. E depois eu estava lendo todo o contexto aqui, eu fiquei tão impressionado que 1 Reis 1, de verso 6, olha o que diz aqui, ó. 1 Reis 1, 5 e 6, olha. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar: sou eu que vou reinar proximamente. Arranjou para si carros e cavalos, além de 50 guardas que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu. Olha só, o sujeito está dizendo: o trono vai ser meu, eu vou tomar esse trono. Arrumou carros, cavalos e disse: vou. Aí a atitude dele é exposta no verso 2. Por que ele age assim? Porque em vida Davi não repreendeu, não corrigiu. E agora ele está dizendo: eu vou ter, esse trono é meu. Não, não é como você quer, é como Deus quer. Sabe, às vezes a gente está permitindo que os nossos... Hoje tem muito pastor permitindo que os filhos da casa busquem o que querem, façam o que querem, vivam pelo prazer. Mas um dia a gente vai dar conta disso. A gente vai dar conta do que permite os filhos viverem. Algumas versões dizem que o pai não o repreendeu e nem o contrariou. Olha só, não houve repreensão e o pai não quis nem contrariar. Sabe, Eli teve tempo para se arrepender, ele teve tempo para corrigir, ele teve tempo para corrigir a sua casa. O desejo de Deus era que Eli ministrasse para sempre. Não era isso que eu escolhi vocês para estar permanentemente ministrando diante de mim. Então a vontade de Deus era essa, o desejo de Deus era esse. Deus foi extremamente misericordioso, avisou, orientou, corrigiu, mas Eli não se arrependeu. E aí, para irmos para o final, eu pergunto:
Quem foi que reprovou Eli? Quem foi que reprovou Eli? Aí você pode dizer Deus, e eu diria não. Quem reprovou Eli foram as atitudes dele. Quem reprovou Eli foi a falta de arrependimento dele. Quem reprovou Eli não foi Zadok, foi a sua negligência, foi, a sua falta de arrependimento. Sabe, que a gente não seja negligente com a nossa casa, com a nossa... Volto a dizer, irmãos, não é porque não veio à tona até agora que não vai vir, irmãos. Deus é misericordioso e está dizendo, sabe, chega de crente que sente remorso, mas não se arrepende. Até hoje, uma vez só, eu atendi um crente que falou a verdade. Ele falou: pastor, hoje eu estou mais com remorso do que arrependido. Porque o remorso é alguém que chora porque foi pego. O remorso é alguém que está chorando porque dizendo: descobriram que eu estava fazendo errado. Ele não está triste por ter feito, ele está triste porque descobriram o que ele fez. O arrependido diz: a minha tristeza é porque eu estava fazendo. Ou seja, o que fica triste com remorso porque fez, quando tiver oportunidade vai fazer de novo. Por isso precisa do arrependimento. Até pode começar com remorso, mas e aí como que a gente vê arrependimento, irmãos? Será que arrependimento tem característica? O que vocês acham? Me ajuda. Você vai dizer que eu sou duro. Não, arrependimento gera testemunho. Não existe verdadeiro arrependimento sem testemunho de vida. O verdadeiro, por que a palavra de Deus diz isso? Que nós precisamos nos arrepender. Então um verdadeiro, por que quando alguém se converte de verdade, alguém diz: essa pessoa mudou, essa pessoa não é mais a mesma. Às vezes a gente se converteu há 20 anos e nunca ouviu isso de ninguém. Às vezes a gente caminha dizendo: eu sou sacerdote, mas nunca ninguém viu esse arrependimento, esse testemunho de arrependimento. Porque arrependimento produz testemunho. Existem características do arrependimento. Então que a gente não seja negligente quanto à nossa casa, quanto à nossa família, quanto ao nosso ministério. Irmão, quanta coisa diferente a gente podia falar e você sair daqui animado. Você acha que eu não tenho um pouquinho de veia assim de coach para animar? Às vezes eu fico me lembrando das primeiras mensagens que eu pregava no passado e eu falo: olha que eu daria um bom coach, não? Você caminha comigo, você sabe. Mas eu seria nada mais do que um inconsequente, animando um povo que não precisa de ânimo, precisa de arrependimento. Do que adianta eu estar animado e Deus entristecido com um ser animado? Do que adianta eu estar motivado e Deus... Sabe que a nossa paternidade na terra, fica de pé por favor, que a nossa paternidade terrena e passageira não façam com que os nossos filhos percam o privilégio de serem filhos de Deus. Que a exemplo de Zadok, nós sejamos dedicados. E os primeiros que vão ver a nossa dedicação são os que estão próximos de nós. Pensa. Um pai que olha e vê um filho dedicado, ele não tem com o que se preocupar. Uma esposa que olha e vê um marido dedicado a Deus, não tem com o que se preocupar. Um marido que vê uma esposa dedicada a Deus, não tem o que se preocupar. Agora que eu fico pensando, e se alguém olha para nós e vê alguém que tenta enganar a Deus, tem como confiar? Porque se eu acho que é possível enganar a Deus, o que eu não faço como ser humano então? Que segurança eu teria se eu olhasse para minha esposa e visse ela querendo enganar a Deus? Que segurança ela teria se ela me olhasse e me visse o tempo todo querendo enganar a Deus? Que segurança eu veria se eu olhasse para os meus filhos e visse eles o tempo todo querendo burlar a palavra de Deus? Ah, mas como gera confiança a gente olhar para alguém e dizer: olha, ele teme a Deus.
E alguém que teme a Deus, alguém que tem temor do Senhor, alguém que não tenta burlar a palavra, não tenta burlar a Deus, que mal pode causar alguém? Alguém vai olhar e vai ver: esse é dedicado, esse é dedicado, esse é consagrado. Não é acerca de ser consagrado a uma denominação, mas é acerca de ser consagrado a Deus. Pensa comigo, irmão, um homem e uma mulher consagrado a Deus, o que ele fizer de profissional é consagrado. Sou açougueiro, mas sou consagrado a Deus. O meu trabalho é consagrado, porque eu estou fazendo para a glória, para o louvor, para a honra de Deus. Mas se eu burlo a Deus, o que eu não vou fazer com o meu patrão? O que é que eu não vou fazer com meus companheiros de trabalho? Sabe, irmão, o que está expondo hoje é a palavra. Para quê? Para a gente se posicionar. O Senhor está dizendo que se o Senhor levantar um servo fiel, o Senhor edifica a casa. E eu creio. Eu não tento edificar a casa, eu só quero que eles vejam um servo fiel lá dentro. Porque eles veem um servo fiel lá dentro, a casa é edificada, o lar é edificado, a família é edificada. Então hoje Deus não está aqui dizendo para nós: olha, eu vou derrubar, eu vou derrubar, eu vou derrubar. Deus está dizendo assim: só depende de você eu te restaurar.